O rosto do general perdeu a cor no momento em que ele viu o anel no meu dedo. A sala ao nosso redor, cheia de sapatos polidos, uniformes engomados, bandeiras e discursos, pareceu desaparecer em um zumbido abafado. Ele não levantou a voz. Ele não sorriu. Ele simplesmente encarou minha mão como se ela não pertencesse a mim. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. Por um segundo pensei que ele estivesse brincando. Generais não reagiam assim a anéis de prata baratos, mas seus olhos não eram curiosos. Eles estavam com medo. Era do meu avô, eu disse. Ele faleceu no mês passado. O general engoliu em seco. Precisamos conversar. Ele disse baixinho. Naquele momento percebi que meu avô, o homem que meus próprios pais deixaram morrer sozinho, talvez não fosse quem eu pensava que ele era. Meu avô, Antônio Silva, era o homem mais quieto que eu já conheci. Ele vivia em uma casa pequena e desbotada na periferia de uma cidadezinha pacata, no interior de Minas Gerais, do tipo com calçadas rachadas e vizinhos que moravam lá desde os anos 70. Sem carro de luxo, sem medalhas na parede, sem histórias sobre a guerra. Se você perguntasse a ele sobre seu passado, ele sorriria educadamente e diria: Isso foi há muito tempo, meu querido. A maioria das pessoas mal o notava. Meus pais certamente não. Para eles, o vovô era um inconveniente, uma lembrança de algo sobre o qual não queriam pensar. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha influência, ele não tinha nada que eles pudessem usar. Quando ele adoeceu, eles não correram para o seu lado, não discutiram sobre quem o ajudaria, nem sequer ligavam muito. Diziam que ele era teimoso, diziam que ele escolheu viver daquele jeito, diziam que ele ficaria bem. Ele não ficou. Eu estava lotado a alguns estados de distância no corpo de fuzileiros navais quando recebi a ligação de uma vizinha. O vovô tinha desmaiado na cozinha. Levaram-no para o hospital municipal. Nenhum familiar havia aparecido. Pedi licença de emergência naquela mesma noite. Quando cheguei, ele já estava se apagando. Tubos, máquinas, bips silenciosos preenchendo um pequeno quarto de hospital que cheirava a desinfetante e café velho. Ele sorriu quando me viu. Acho que você é o único que se lembrou de mim, ele sussurrou. Eu disse para ele não falar assim. Eu disse que mamãe e papai viriam logo. Ele apenas balançou a cabeça. Eles não virão, disse ele gentilmente. Mas está tudo bem. Essas foram algumas das últimas palavras claras que ele me disse. Ele faleceu 2 dias depois. Nenhuma cena dramática, nenhuma última confissão, apenas uma respiração silenciosa e depois nada. Quando liguei para meus pais, minha mãe suspirou. Bem, ela disse, pelo menos ele não está mais sofrendo. Foi só isso. Ninguém se ofereceu para ajudar com o funeral. Ninguém perguntou o que ele queria. Ninguém nem perguntou onde ele seria enterrado. Então eu fiz tudo sozinho. Um pequeno serviço, um caixão de madeira simples. 5 pessoas no total, incluindo eu e o padre. A vizinha que me ligou veio, assim como um homem idoso que disse ter servido com o vovô, embora não tenha dito onde ou quando. Meus pais não apareceram. Meu irmão mandou uma mensagem. Desculpa semana corrida. Fiquei sozinho ao lado da cova, ouvindo a terra bater no caixão e senti algo se acomodar no meu peito que ainda não consigo explicar completamente. Não era raiva ainda não, apenas um tipo profundo e silencioso de luto. Após o serviço, voltei para a casa do vovô
para arrumar suas coisas. A maior parte eram roupas velhas, comuns filmes de guerra em fitas VH, pilhas de jornais amarelados, uma caixa de ferramentas empoeirada na garagem. Na gaveta do quarto dele, embrulhado em um lenço desbotado, encontrei o anel. Não era chamativo, apenas metal sólido, um pouco gasto com um símbolo estranho gravado por dentro. Não era um nome, não era uma data apenas, uma pequena marca que eu não reconheci. Eu me lembrava dele usando-o todos os dias, nunca o tirando, nem mesmo para lavar a louça. Quando perguntei sobre ele na adolescência, ele disse: Me lembra quem eu sou. Foi só isso. Então eu o guardei. Não porque achasse que era valioso, mas porque era dele. Meus pais nunca perguntaram sobre ele. Eles não perguntaram sobre nada. Venderam a casa dele em 3 semanas. Ele não precisa mais dela, meu pai disse. Segui com minha vida, ou pelo menos tentei. De volta à base, de volta às rotinas, de volta a ser forte e composto como se espera de um fuzileiro naval. Mas algo sobre a vida tranquila do vovô continuava me incomodando. Ele tinha sido um mergulhador de combate, um grumec. Eu sabia disso. Estava escrito em seus antigos papéis de baixa do serviço, guardados em uma pasta no fundo de um armário. Mas além disso, não havia nada. Nenhuma foto, nenhum registro, nenhuma história. Era como se toda a sua carreira militar tivesse sido apagada. Algumas semanas depois, fui convidado para uma cerimônia militar formal, um evento de aniversário em homenagem aos veteranos. Fui de uniforme, botas polidas, jaqueta engomada, tudo completo. Usei o anel do vovô sem pensar. Tinha se tornado um hábito. O salão estava cheio de oficiais da reserva, medalhas, discursos sobre serviço e sacrifício. Apertei mãos, troquei sorrisos educados. Ouvi palavras familiares que já tinha ouvido centenas de vezes. Então aconteceu. Um general cabelo grisalho, postura firme do tipo que as pessoas naturalmente abrem caminho, parou no meio de uma conversa quando viu minha mão. Seus olhos se fixaram no anel. Não no meu rosto, não na minha patente, apenas no anel. Ele se aproximou. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. E naquele momento, de pé, sob luzes brilhantes com bandeiras atrás de mim, percebi que algo estava muito errado. Porque ninguém nunca tinha olhado para o anel do vovô daquele jeito antes. E o homem na minha frente parecia ter acabado de ver um fantasma. O general não explicou mais nada naquele dia. Ele simplesmente pediu meu nome, minha unidade e o nome completo do meu avô. Ele os anotou em um pequeno cartão, acenou com a cabeça uma vez e disse que entraria em contato. Depois ele se afastou. Fiquei ali por um longo momento, cercado por aplausos e conversas educadas, sentindo-me como a única pessoa na sala que tinha acabado de entrar em uma realidade completamente diferente. No caminho de volta para o Piabase, eu ficava olhando para o anel no meu dedo. O metal parecia mais pesado do que nunca. O símbolo dentro parecia mais nítido, de alguma forma mais deliberado, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Liguei para minha mãe naquela noite. Você se lembra do anel do vovô? Perguntei. Houve uma pausa do outro lado. Vagamente ela disse. Por quê? Um general o reconheceu. Ele agiu como se fosse importante. Ela riu baixinho. Você está imaginando coisas. Seu avô gostava de fingir que era especial. Aquela palavra ficou comigo. Fingir. Mãe, eu disse com cuidado. Ele realmente foi um mergulhador de combate. Sim, sim, ela respondeu. Em alguma unidade secundária há décadas. Isso não importa agora. Importava para ele.
Bem não deveria importar para você, ela disse. Foque na sua própria carreira, não nas velhas fantasias dele. Desliguei, sentindo-me mais frio do que antes. A reação do meu pai foi pior. Ele suspirou alto quando mencionei o assunto, como se eu o estivesse forçando a reviver uma memória desagradável. Seu avô era difícil, ele disse. Sempre misterioso, sempre agindo como se soubesse de coisas sobre as quais não podia falar. Era exaustivo. Ele salvou vidas, eu disse. Muitas pessoas salvam, meu pai respondeu. Isso não o torna um herói. Eu queria discutir, gritar, lembrá-lo de que o vovô morreu sozinho, em um quarto de hospital, enquanto eles viviam suas vidas diárias. Mas algo me disse que eles não ouviriam. Eles nunca tinham ouvido. Quando eu era criança, o vovô sempre foi tratado como uma reflexão tardia. Ele não era convidado para os feriados, a menos que eu insistisse. Ele nunca era consultado sobre as decisões da família. Meu irmão, uma vez, brincou no Natal que a maior conquista do vovô foi não ser preso. Todos riram, exceto eu. Eu costumava sentar com o vovô na varanda durante essas reuniões. Ele bebia café preto e observava as árvores balançando ao longe. Você não precisa ficar comigo, ele dizia. Eu quero, eu respondia. Ele sorria, mas seus olhos sempre pareciam cansados. Não velhos, apenas cansados de uma forma que vinha de carregar algo pesado demais por muito tempo. Após a cerimônia, não conseguia parar de pensar na reação do general. Então fiz o que os fuzileiros navais fazem quando algo não faz sentido. Comecei a fazer perguntas. Não oficialmente, não através do comando, apenas discretamente. Entrei em contato com um oficial da Marinha da Reserva com quem treinei anos antes. Ele serviu tempo suficiente para conhecer pessoas. Descrevi o anel. Houve um longo silêncio no telefone. Já vi algo parecido uma vez, ele finalmente disse. Mas não era para existir. O que você quer dizer? Não é algo que eles colocam em museus, ele respondeu. Digamos apenas que não é para reconhecimento público. Então, para que serve? Ele hesitou. Prova. Ele disse de coisas que nunca aconteceram. Naquela noite mal dormi. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais a vida do vovô deixava de fazer sentido. Ele vivia frugalmente, mas nunca se preocupou com dinheiro. Ele não tinha bens visíveis, mas sempre pagava suas contas em dia. Ele evitava médicos, evitava papelada, evitava qualquer coisa que exigisse documentação. Era como se ele estivesse tentando não deixar rastros. Uma semana depois, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. Aqui é o General Ricardo Almeida. Gostaria de falar com você sobre seu avô. Por favor, entre em contato com meu escritório. Sem linha de assunto, sem explicação, apenas isso. Não contei aos meus pais. Dirigi até o endereço listado, que era um prédio modesto, perto de um centro de veteranos. Não era uma base. Não era um quartel-general, apenas um lugar tranquilo, com uma pequena bandeira do Brasil do lado de fora, e uma recepcionista que pareceu reconhecer meu nome imediatamente. O general estava esperando em um pequeno escritório. Sem medalhas na parede, sem decoração dramática, apenas duas cadeiras, uma mesa e uma fotografia desbotada de um grupo de jovens em uniformes antigos. Ele gesticulou para eu me sentar. Eu lhe devo um pedido de desculpas, ele disse. Eu não deveria ter reagido daquela forma na cerimônia. Você reconheceu o anel, eu disse. Sim, ele respondeu. Sim, ele. E fiquei surpreso em vê-lo em alguém tão jovem. Era do meu avô. Eu sei, ele disse suavemente.
Antônio Silva. A maneira como ele disse o nome do meu avô fez meu peito apertar. Você serviu com ele? Perguntei. De certa forma, ele disse. Estávamos no mesmo grupo operacional. Que grupo? Ele me estudou por um longo momento. Um que não aparece nos registros oficiais, ele disse, e provavelmente nunca aparecerá. Eu esperei. Seu avô fazia parte de uma pequena equipe designada para missões que exigiam negabilidade absoluta. Ele continuou. Sem registros, sem reconhecimento, sem acknowledgement público. Se eles tivessem sucesso, nada acontecia. Se falhassem, nada acontecia também. Então ele era invisível, eu disse. Propositalmente. Minhas mãos se fecharam em punhos no meu colo. Minha família o tratava como se ele não fosse nada, eu disse, como se ele tivesse inventado seu passado. O general assentiu lentamente. Esse é frequentemente o custo desse tipo de serviço. Ele se inclinou para a frente. Aquele anel não é uma medalha, é um marcador. Ele identifica indivíduos que foram autorizados para certas operações. Mas a maioria desses homens nunca falou sobre isso. Muitos deles nem contaram para suas famílias. Então, por que ele o guardou? Perguntei. Porque eu lembrava que ele existia, disse o general, mesmo que o mundo fosse informado de que ele não existia. Pensei nas palavras do vovô. Me lembra quem eu sou. Pela primeira vez entendi o que ele quis dizer. Meus pais escolheram esquecê-lo. Os militares escolheram apagá-lo, mas ele nunca se apagou. E agora, de alguma forma, a única prova que ele deixou para trás estava no meu dedo. Saí do escritório do general com mais perguntas do que respostas. O caminho de volta pareceu mais longo do que deveria. Os semáforos passavam borrados. O rádio se tornou um ruído de fundo. Minha mente continuava repassando suas palavras. Negabilidade absoluta. Sem registros, sem reconhecimento. Parecia algo saído de um filme. Não a vida do homem quieto que consertava minha bicicleta e fazia panquecas queimadas nos domingos de manhã. Quando voltei para a base, tirei o anel e o estudei sob a lâmpada da minha mesa. Durante anos, eu o vi apenas como um pedaço de metal velho. Agora parecia diferente, como uma porta trancada para a qual eu não tinha a chave. Eu o virei e revirei, traçando o símbolo com meu polegar. Não era decorativo, não era aleatório. Parecia funcional, quase como um código. Naquela noite, abri a pasta velha do vovô novamente, aquela que encontrei em seu armário. Dentro, havia apenas algumas coisas, seus papéis de baixa, uma foto desbotada dele de uniforme e uma carta dobrada que eu nunca tinha lido antes. Não estava selada. Estava apenas esperando. A carta estava escrita com uma caligrafia cuidadosa. Se você está lendo isto, então eu já me fui. E se você encontrou o anel, então você é o único que se importou o suficiente para procurar. Minha garganta apertou. Há partes da minha vida que nunca me permitiram explicar, nem para seus pais, nem para ninguém. Esse era o acordo. Mas quero que você saiba disto. Nunca me arrependi do que fiz, só me arrependi do que custou às pessoas ao meu redor. Se alguém importante algum dia perguntar sobre o anel, diga a verdade que era meu, que confiei em você com ele. Isso é tudo que você precisará dizer. Nenhuma confissão dramática, nenhum resumo heróico, apenas isso. Fiquei sentado por um longo tempo, olhando para o papel, percebendo que meu avô sabia que este momento chegaria. Ele só não sabia quando.
No dia seguinte, decidi fazer algo que meus pais nunca fizeram. Fui ao centro de veteranos local na cidade do vovô. O lugar era pequeno, espremido entre uma loja de ferragens e um restaurante fechado. Lá dentro, as paredes estavam cobertas de fotos, placas e bandeiras emolduradas. A maioria dos voluntários tinha seus 70 ou 80 anos homens que falavam devagar e apertavam as mãos com firmeza. Mostrei-lhes o nome do vovô Antônio Silva. No início, ninguém reagiu. Então, um homem magro de cabelos brancos, usando um boné desbotado da marinha, parou no meio da frase quando ouviu. Silva, ele disse. Antônio Silva. Sim, respondi. Era meu avô. Os olhos do homem se suavizaram. Ele costumava vir aqui às vezes, disse ele. Nunca ficava muito tempo. Apenas sentava, ouvia, depois ia embora. Ele falava sobre o serviço dele e perguntei. O homem riu baixinho. Antônio nunca falava sobre nada, ele disse. Mas sabíamos que era melhor não perguntar. Por que ele me olhou com atenção? Porque alguns homens carregam coisas que não querem ser ditas, ele disse. E você pode ver isso nos olhos deles. Perguntei sobre o anel. O sorriso do homem desapareceu. Já vi símbolos como aquele, ele disse, mas apenas uma vez, e isso foi no início dos anos 70. O que significava? Ele balançou a cabeça. Significava que a pessoa que o usava tinha feito coisas que nunca aconteceram. Ele disse. Oficialmente. Aquela frase de novo. Coisas que nunca aconteceram. Dirigi até a casa dos meus pais naquele fim de semana. Não planejava confrontá-los. Não no início. Só queria ver se havia mais alguma coisa que eles tivessem guardado. Qualquer coisa que tivessem jogado fora, sem me dizer. Minha mãe estava limpando a garagem quando cheguei. Caixas velhas, móveis quebrados, memórias empoeiradas. Por que você está aqui? Ela perguntou. Eu queria ver se sobrou alguma coisa das coisas do vovô. Eu disse. Ela suspirou. Já nos livramos da maior parte, ela disse. Não faz sentido guardar tralha. E as coisas pessoais dele? Perguntei. Ela hesitou. Havia um caderno velho, ela disse. Seu pai jogou fora. Disse que era inútil. Você se lembra do que tinha nele? Ela deu de ombros. Apenas números, datas, nada de significativo. Meu peito apertou. Números, datas, o tipo de coisas que não queriam ser ditas. Naquela noite, sentei-me em frente ao meu pai na mesa da cozinha. Por que você nunca perguntou ao vovô sobre o passado dele? Perguntei. Ele pareceu irritado. Porque não importava, ele disse. Todos nós temos passados. Algumas pessoas simplesmente não sabem como deixá-los para trás. Ele não estava se apegando, eu disse. Ele estava protegendo algo. Meu pai zombou. Do quê? Ele morava em uma casa pequena e dirigia uma caminhonete de 20 anos. O que exatamente ele estava protegendo? Eu não respondi, apenas me levantei e fui embora. Pela primeira vez, percebi algo desconfortável. Meus pais não tinham apenas ignorado o vovô. Eles escolheram não vê-lo. Uma semana depois, recebi outra mensagem do general Almeida. Há algo que você deveria saber sobre seu avô. Pode mudar como você o vê e como sua família também. Nos encontramos novamente desta vez em uma sala de conferência silenciosa. Ele colocou uma pasta fina na mesa.
Não posso te mostrar documentos confidenciais, ele disse, mas posso te mostrar o que foi desclassificado. Dentro havia algumas páginas, linhas redigidas, nomes apagados, mas o suficiente para pintar um quadro. Operações na América do Sul. Missões de contra-inteligência. Extração de pessoal sob identidades falsas e uma frase repetida. Operativo principal. ES sussurrei. O general assentiu. Seu avô foi responsável por salvar múltiplos ativos de inteligência durante os anos da ditadura. Ele disse. Pessoas que ainda estão vivas hoje por causa dele. Por que ele não foi homenageado? Perguntei. Porque homenageá-lo revelaria o que nunca ocorreu. Oficialmente ele respondeu. Então ele desapareceu em vez disso. Sim. Eu olhei para os papéis, percebendo que o homem que minha família descartou como irrelevante tinha vivido uma vida inteira escondida à vista de todos. Ele nunca contou a ninguém, eu disse. Não, o general respondeu, e esse foi seu maior serviço. Naquela noite, sentei-me no meu carro em frente à casa dos meus pais, segurando o anel. Finalmente entendi. Vovô não morreu sozinho porque foi esquecido. Ele morreu sozinho porque passou a vida inteira garantindo que outros nunca fossem expostos. E a única coisa que ele deixou para trás não foi riqueza, foi a verdade. Uma verdade que minha família nunca quis encarar. E agora eu também não podia ignorá-la. A cerimônia havia sido agendada meses antes. Era uma comemoração militar formal para militares da Reserva Bandeiras. Discursos guardas de honra, o tipo de evento destinado a celebrar o sacrifício de uma forma limpa e organizada. Nada sobre isso deveria parecer pessoal, mas para mim parecia que eu estava andando na sombra do meu avô. Usei meu uniforme de gala do Corpo de Fuzileiros Navais naquele dia perfeitamente engomado, medalhas alinhadas, sapatos polidos, até eu poder ver meu próprio reflexo. O tipo de aparência que meus pais sempre disseram que o vovô nunca alcançou. Ele poderia ter sido alguém, minha mãe disse uma vez. Ele só nunca se esforçou o suficiente. Agora eu estava entre fileiras de oficiais condecorados e veteranos envelhecidos, sentindo o peso daquelas palavras se acomodar de forma diferente no meu peito. Mantive o anel, não por desafio, não por orgulho apenas porque parecia errado tirá-lo. O salão era grande com tetos altos e uma música patriótica suave tocando ao fundo. Famílias enchiam os assentos, esposas, segurando programas, crianças, se mexendo com pequenas bandeiras, homens idosos, sentados um pouco mais eretos do que seus corpos permitiam. Apertei mãos, troquei acenos educados. Ouvi discursos familiares sobre honra, dever, serviço. Então eu ouvi. O general Ricardo Almeida estava perto da frente, cercado por um pequeno grupo de oficiais. Ele parecia exatamente como você esperaria, alto composto de cabelos grisalhos, autoridade calma em cada movimento. Eu nem planejava me aproximar dele. Ele me notou primeiro. Seus olhos desceram para minha mão e pararam. Senti antes que ele falasse. A mudança no ar, a forma como as pessoas ao nosso redor de repente se sentiram irrelevantes. Ele se aproximou, sem pressa, sem drama, apenas um passo silencioso. Com licença, ele disse com a voz baixa. Virei-me para ele, pronto para oferecer uma saudação formal. Mas ele não estava olhando para o meu rosto. Ele estava olhando para o anel. O símbolo dentro dele parecia capturar a luz. Por um segundo ele não disse nada.
Então seus lábios se entreabriram ligeiramente e ele empalideceu, não surpreso, não curioso, congelado. Onde você conseguiu isso? Ele perguntou. As palavras foram suaves, mas algo em seu tom fez meu estômago apertar. Era do meu avô, respondi. Ele faleceu recentemente. Os olhos do general não deixaram o anel. Qual era o nome dele? Ele perguntou. Antônio Silva. Foi quando sua expressão mudou completamente. Não incredulidade, reconhecimento. Ele engoliu uma vez. Precisamos conversar. Ele disse baixinho em particular. Hesitei. Há algo de errado. Ele olhou para mim pela primeira vez. Seus olhos estavam firmes, mas havia algo mais por trás deles, algo inquieto. Isso depende. Ele disse se esse anel é real. Eu o segui para uma pequena sala lateral do salão principal. Sem janelas, sem decorações, apenas duas cadeiras e uma pequena mesa. Os sons de aplausos e discursos se transformaram em ecos abafados. O general fechou a porta atrás de nós. Por um momento ele não falou. Apenas sentou-se à minha frente, estudando o anel novamente. Seu avô nunca falou sobre o serviço dele, não é ele? Perguntou. Não, eu disse. Ele evitava. O general assentiu lentamente. Isso parece com ele. Você o conhecia? Perguntei. Ele fez uma pausa. Sim, ele disse, mas não da maneira que você está pensando. Eu esperei. Existem unidades dentro das Forças Armadas que não aparecem em registros públicos, ele continuou. Elas existem para situações que exigem negabilidade plausível. Eu já tinha ouvido essa frase antes, mas ouvi-la de alguém como ele a tornou mais pesada. Seu avô fazia parte de uma dessas unidades, ele disse, por mais de uma década. Meu coração começou a bater forte. Então, por que não há nenhum registro dele? Perguntei. Porque oficialmente ele nunca serviu lá, o general respondeu. Ele era um fantasma por design. Olhei para ele lutando para conectar isso com o homem que alimentava pássaros em seu quintal e reclamava dos preços crescentes do supermercado. O que o anel significa? Perguntei. O general recostou-se ligeiramente. Não é uma medalha, ele disse. Não é uma patente. Então o que é? Um marcador de verificação, ele respondeu. Usado internamente para identificar indivíduos autorizados para operações que nunca existiram. Senti um arrepio. Então é uma prova? Sim, ele disse. Para pessoas que não deveriam mais ser comprováveis. Olhei para o anel novamente. E você o reconheceu imediatamente. Ele assentiu. Há muito poucos ainda em circulação, ele disse. A maioria foi destruída. Por que o dele não foi? Perguntei. A voz do general suavizou. Porque alguns homens guardam lembranças. Ele disse. Mesmo quando lhes dizem para esquecer. Pensei na carta do vovô. Me lembra quem eu sou. Minha família o tratava como se ele não fosse nada, eu disse baixinho. Como se ele tivesse fracassado na vida. A expressão do general se contraiu. Esse é frequentemente o destino das pessoas que servem em silêncio, ele disse. Eles não recebem desfiles, não recebem reconhecimento. Eles são esquecidos. Mas ele salvou vidas, eu disse. Sim, ele respondeu. E por causa disso,
ele nunca pôde reivindicá-las. Senti algo mudar dentro de mim. Ainda não era raiva, apenas clareza. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque você está usando algo que nem deveria saber que existe, disse o general. E porque você é neto dele. Ele hesitou. E porque você merece saber quem ele realmente era. Pensei nas palavras dos meus pais. Ele era difícil. Ele escolheu aquela vida. Ele não era nada especial. Você disse que o anel poderia não ser real, eu disse. O que você quis dizer? O general me encarou. Se esse anel for autêntico, ele disse lentamente, então ele confirma certas operações que nunca deveríamos ter reconhecido. E se não for, perguntei. Então alguém criou uma falsificação muito convincente. Ele respondeu. O que também seria perigoso. Meu pulso acelerou. Perigoso. Como ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, inclinou-se para a frente. Se isso for real, ele disse baixinho. Você está em posse de algo que pessoas já morreram para proteger. A sala pareceu menor. Devo me preocupar? Perguntei. Ele me estudou por um longo momento. Você é um fuzileiro naval, ele disse. Você sabe o que significa carregar responsabilidade. Sim, esta é mais pesada que a maioria, ele respondeu. Mas também não é algo que você deva enfrentar sozinho. O que devo fazer? Perguntei. Nada ainda, ele disse. Apenas não fale sobre isso publicamente e não o deixe sair da sua posse. Por quê? Porque alguns segredos não ficam enterrados quando ressurgem, ele disse. Eles atraem atenção. Assenti lentamente. Obrigado por me contar, eu disse. O general se levantou. Há mais uma coisa, ele acrescentou. Sim. Ele olhou para o anel uma última vez. Seu avô não foi esquecido por todos, ele disse, apenas por aqueles que escolheram não vê-lo. Então ele abriu a porta. A cerimônia continuou lá fora como se nada tivesse acontecido. Aplausos, discursos, bandeiras tremulando suavemente. Mas para mim tudo havia mudado. Porque o homem quieto que minha família descartou como irrelevante tinha acabado de ser reconhecido pela mais alta autoridade na sala. E pela primeira vez na minha vida percebi que o maior legado do meu avô não era seu silêncio. Era a verdade que ele deixou para trás para eu descobrir. Não contei aos meus pais sobre o segundo encontro com o general. Não no início. Algo me dizia que eles não estavam prontos para ouvir. Ou talvez eu não estivesse pronto para vê-los descartar a informação. Em vez disso, voltei à casa do vovô mais uma vez, antes que os novos proprietários se mudassem. O corretor de imóveis me deu algumas horas para pegar o que eu quisesse. O lugar estava mais vazio do que eu lembrava. Ecos onde sua voz costumava estar. Poeira nos cantos onde suas botas ficavam. Andei por cada cômodo lentamente. A cozinha onde ele fazia mingau de aveia todas as manhãs. A sala de estar onde ele adormecia em sua poltrona com o noticiário ligado. O pequeno quintal onde ele alimentava pássaros e consertava ferramentas quebradas em vez de jogá-las fora. Desta vez eu não estava procurando por objetos, estava procurando por vestígios. No armário do quarto, atrás de uma fileira de jaquetas velhas, encontrei uma pequena caixa de metal colada na parede. Era do tipo que você usaria para documentos, não para objetos de valor. Sem fechadura, sem etiqueta. Dentro havia 3 coisas. Uma bandeira do Brasil dobrada.
uma lista de nomes escrita à mão e um pequeno caderno preto. O caderno era fino gasto e cheio de datas e números, sem explicações, sem frases, apenas coordenadas, horários e códigos curtos. Parecia exatamente o tipo de tralha inútil que minha mãe disse que meu pai havia jogado fora. Exceto que não era inútil. Sentei-me na cama do vovô e folheei as páginas. A maior parte não significava nada para mim, mas a cada poucas entradas havia pequenas marcas na margem, o mesmo símbolo de dentro do anel repetidamente. Tirei fotos de tudo. Então fiz algo que nunca pensei que faria. Entrei em contato com o general novamente. Ele não pareceu surpreso. Traga o caderno. Ele disse não para o meu escritório, para o centro de veteranos. Nos encontramos em uma sala privada nos fundos. 2 outros homens estavam lá, ambos mais velhos, ambos vestindo roupas civis, ambos se portando como pessoas que já usaram uniformes. O general os apresentou apenas pelos primeiros nomes. Eles estudaram o caderno em silêncio. Um deles finalmente exalou. Ele mantinha registros melhores que a maioria, disse o homem. O que esses números significam? Perguntei. O general fechou o caderno gentilmente. São cronogramas, ele disse. Marcadores operacionais. Seu avô documentou eventos que nunca ocorreram oficialmente. Então é uma prova, eu disse novamente. Sim, ele respondeu, mas não do tipo que você pode levar a um tribunal ou a um jornal. Então de que adianta? Perguntei. O general me olhou com atenção. É bom para entender, ele disse, não para expor. Senti a frustração crescer no meu peito. Minha família o tratava como se ele não fosse nada, eu disse. Eles o deixaram morrer sozinho. E agora eu devo simplesmente manter isso em segredo. Um dos homens mais velhos falou. Seu avô escolheu o silêncio, ele disse. Não porque estivesse envergonhado, mas porque falar teria desfeito tudo o que ele trabalhou para proteger. Proteger o quê? Perguntei. Pessoas? Ele respondeu simplesmente. O general assentiu. Existem indivíduos vivos hoje que não sabem o nome do seu avô, ele disse, mas estão vivos por causa dele. Pensei em todas as vezes que meus pais o chamaram de inútil, todos os feriados que ele passou sozinho, todos os momentos em que pensei que ele tinha sido invisível. Ele não tinha sido invisível. Ele tinha sido não visto. Naquela noite, finalmente confrontei meus pais. Sentamos na mesma mesa da cozinha, onde meu pai uma vez reclamou das histórias do vovô, na mesma sala onde minha mãe revirava os olhos sempre que o nome dele surgia. Coloquei o caderno e as fotos na frente deles. Vocês reconhecem isto? Perguntei. Meu pai franziu a testa. Essa coisa velha, ele disse. Joguei isso fora anos atrás. Eu o recuperei, eu disse. Ele documenta operações classificadas dos anos de chumbo, operações que o vovô liderou. Minha mãe zombou. Você está sendo dramático, ela disse. Ele era um velho solitário, não um agente secreto. Entreguei a eles a carta que o vovô havia escrito. Aquela que começava com: Se você está lendo isto. Meu pai a leu lentamente. Depois de novo e suas mãos começaram a tremer. Isso não pode ser real. Ele sussurrou. É, eu disse. Um general confirmou. Vários oficiais da reserva reconheceram o trabalho dele. Meu irmão ficou em silêncio olhando para Chenza. Por que ele não nos contou?
Minha mãe perguntou. Porque vocês nunca quiseram ouvir, respondi. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Meu pai recostou-se na cadeira. Todos esses anos ele disse baixinho. Eu pensei que ele estava apenas fugindo da responsabilidade. Ele a estava carregando, eu disse, para que vocês não precisassem. Ninguém falou por um longo tempo. Finalmente meu irmão olhou para cima. Ele me pediu ajuda uma vez, ele disse. Eu disse a ele que estava muito ocupado. Minha mãe cobriu a boca. Eu pensei que ele estava exagerando. Ela sussurrou. Pensei que ele só queria atenção. Senti algo mudar na sala. Não perdão. Ainda não, mas reconhecimento. Vocês o deixaram morrer sozinho, eu disse. E ele nunca os culpou por isso. Meu pai olhou para o chão. Nós não o merecíamos, ele disse. Pela primeira vez na minha vida eu não discuti. Apenas assenti. Uma semana depois, meus pais perguntaram se poderíamos realizar um segundo serviço. Um serviço adequado. Não por causa dos militares, não por causa do reconhecimento, mas porque eles queriam se despedir. Convidamos os vizinhos que se lembravam dele, os veteranos do centro. Até o general compareceu discretamente de pé nos fundos, sem discursos sobre heroísmo, sem medalhas, apenas histórias sobre o homem que consertava bicicletas, sobre o homem que trazia sopa quando alguém estava doente, sobre o homem que ouvia mais do que falava. Meu pai ficou ao lado do túmulo. Passei minha vida inteira medindo as pessoas pelo que elas mostravam, ele disse, e perdi a melhor parte do meu próprio pai. Minha mãe chorou. Meu irmão colocou a bandeira dobrada ao lado da lápide e eu fiquei ali, segurando o anel na palma da mão. Não como um símbolo de segredos, mas como prova de que as vidas mais silenciosas muitas vezes carregam o maior peso. O segundo serviço mudou algo na minha família. Não de uma vez, não de forma dramática, como em um filme, mas lentamente, como engrenagens velhas, finalmente girando após anos de ferrugem. Meus pais começaram a falar sobre o vovô pela primeira vez. Não de forma desdenhosa, não com irritação, mas com um tipo de curiosidade cuidadosa, como se tivessem medo de dizer a coisa errada sobre alguém que eles haviam entendido mal a vida inteira. Meu pai visitou o centro de veteranos sozinho uma tarde. Ele não me contou até depois. Eu só queria ver onde ele costumava ir, disse ele baixinho. Sentar onde ele sentava. Já minha mãe voltou ao antigo bairro do vovô e falou com a mulher que me ligou do hospital. Ela levou flores para a varanda da vizinha e pediu desculpas por nunca ter ido visitá-lo. Eu achava que ele não precisava de ninguém. Minha mãe me disse mais tarde. Eu não percebi que isso era apenas algo que eu dizia a mim mesma. Mas a reconciliação não apaga a culpa. Apenas te ensina a viver com ela. Poucos dias após o segundo serviço, o general Almeida me ligou novamente. Há mais uma coisa que você deveria saber, ele disse, sobre os últimos anos do seu avô. Nos encontramos no mesmo centro de veteranos, na mesma sala silenciosa. Ele trouxe um envelope fino desta vez. Estas são notas pessoais, ele disse. Não registros oficiais, mas foram compartilhadas comigo por alguém que serviu ao lado dele. Dentro havia cartas, não do vovô, mas para o vovô de homens, cujos nomes eu não reconhecia. Cada uma agradecia por algo diferente, por ajudá-los a escapar de um país onde teriam morrido, por proteger suas famílias, por se recusar a revelar suas identidades, mesmo sob pressão. Uma linha se destacou em particular.
Você nos ensinou que as missões mais difíceis são aquelas em que ninguém nunca sabe que você esteve lá. Olhei para o general. Ele já falou sobre se sentir sozinho? Perguntei. O general balançou a cabeça. Ele nunca reclamou, disse ele. Mas uma vez me disse que o preço do sigilo é o isolamento. Pensei em todos os feriados que ele passou sozinho. Todas as vezes que ele sentou em silêncio enquanto minha família ria ao seu redor. Ele sabia o que custaria, eu disse. Sim, o general respondeu, e ele pagou o preço mesmo assim. Naquela noite, confrontei meus pais novamente, não com raiva desta vez, mas com honestidade. Sentamos na sala de estar, a mesma onde o vovô uma vez adormeceu em sua poltrona. Eu não os culpo por não saberem, eu disse, mas eu os culpo por não tentarem. Meu pai assentiu lentamente. Eu achava que estava me protegendo da decepção, ele disse. Acontece que estava me protegendo da responsabilidade. Minha mãe enxugou os olhos. Ele nunca nos pediu nada, ela disse. Ele pediu o tempo de vocês, respondi. Vocês apenas não ouviram. Meu irmão falou. Eu costumava pensar que sucesso significava ser visto, ele disse. Agora não tenho mais tanta certeza. Houve um longo silêncio. Então meu pai disse algo que eu nunca esperei ouvir. Eu quero consertar isso, ele disse. Não sei como, mas quero tentar. Então fizemos algo pequeno. Doamos o valor da venda da casa do vovô para um fundo de assistência a veteranos. Não em nome dele, não publicamente, apenas discretamente, como ele teria preferido. Começamos a visitar o centro de veteranos juntos uma vez por mês. Meus pais ouviam histórias não heróicas, apenas humanas, sobre homens que sentiam falta de suas famílias, sobre arrependimentos, sobre escolhas feitas em silêncio. E lentamente meus pais pararam de falar do vovô como um erro. Eles começaram a falar dele como uma lição. Uma noite, minha mãe me perguntou sobre o anel. Você ainda o usa? Ela disse. Sim, respondi. Ele te assusta? Ela perguntou. Pensei sobre isso. Não, eu disse. Ele me lembra de prestar atenção. Ela assentiu. Eu gostaria de ter prestado atenção antes. Algumas semanas depois, recebi uma carta do general Almeida. Ele estava se aposentando. No envelope, ele incluiu uma nota final. Seu avô acreditava que a forma mais elevada de serviço era deixar o mundo melhor sem precisar de crédito por isso. Essa crença está desaparecendo. Por favor, não deixe que isso aconteça. Coloquei a carta na mesma caixa de metal onde encontrei as coisas do vovô. Aquela caixa não parecia mais um recipiente para segredos. Parecia uma ponte entre o que estava escondido e o que finalmente foi entendido. Meus pais ainda carregam seu arrependimento. Vejo isso na maneira como meu pai fica olhando para a foto do vovô, na maneira como minha mãe acende uma vela em seu aniversário. Mas eles também carregam algo novo. Consciência de que nem todos os heróis usam suas conquistas na manga. Alguns as carregam silenciosamente, esperando que alguém qualquer um perceba. E desta vez eles perceberam. Na manhã seguinte à chegada da carta de aposentadoria do general Almeida, dirigi sozinho até o pequeno cemitério onde meu avô foi enterrado. Não era um lugar grandioso, sem estátuas de mármore, sem longas fileiras de bandeiras, apenas um pedaço de grama tranquilo na periferia da cidade, cercado por árvores velhas e o som distante do tráfego de uma estrada próxima. O tipo de lugar que a maioria das pessoas passaria
sem notar o que parecia apropriado. Estacionei, saí do carro e fiquei por um momento com o anel na mão. O metal havia esquentado com a minha pele ao longo dos meses, moldado ligeiramente pela forma como meus dedos repousavam ao redor dele. Não parecia mais um mistério ou um fardo. Parecia uma responsabilidade. Ajoelhei-me ao lado da lápide e afastei algumas folhas caídas. Meus pais finalmente haviam substituído o marcador temporário por um definitivo. Simples. Sem patente militar, apenas seu nome, seu ano de nascimento e as palavras amado pai e avô. Nada sobre ser grumec, nada sobre serviço, apenas o que importava. Eu finalmente te entendo, eu disse baixinho. Gostaria de ter dito isso antes. O vento soprava suavemente entre as árvores. Nenhuma resposta, nenhum sinal, mas senti algo se acomodar dentro de mim, de qualquer maneira. Durante a maior parte da minha vida, pensei que força significava ser visível, ser promovido, ser reconhecido, ser visto. Era o que meus pais também acreditavam. Eles mediam o sucesso em contra-cheques e títulos. Eles nos criaram para perseguir conquistas que pudessem ser exibidas, emolduradas, postadas em paredes. E o vovô nunca se encaixou nesse mundo. Ele não falava sobre o que tinha feito. Ele não pedia agradecimentos. Ele não exigia atenção. Então minha família presumiu que ele não tinha feito nada. Esse foi o erro deles. E por muito tempo foi o meu também. Pensei em todos os homens cujas cartas eu li, todas as vidas que ele tocou silenciosamente, todo o perigo que ele absorveu para que outros não precisassem. E então pensei em como ele passou seus últimos anos sozinho, ignorado, descartado pelas pessoas que deveriam conhecê-lo melhor. Não porque ele falhou, mas porque se recusou a divulgar quem ele era. Coloquei o anel na base da lápide. Não para sempre, apenas por um momento, para deixá-lo descansar onde pertencia. Meus pais chegaram pouco depois. Ficamos juntos em silêncio nós três, sem discursos, sem explicações, apenas um entendimento silencioso. Meu pai finalmente falou. Passei minha vida inteira tentando me provar, ele disse. E perdi a única pessoa que nunca tentou provar nada. Minha mãe assentiu. Eu achava que a força parecia barulhenta, ela disse. Acontece que muitas vezes ela parece silêncio. Meu irmão olhou para a grama. Eu costumava pensar que o vovô era invisível, ele disse. Agora acho que ele apenas escolheu não ser visto. Ficamos lá mais tempo do que qualquer um de nós esperava. E pela primeira vez não parecia que estávamos visitando um túmulo. Parecia que estávamos finalmente conhecendo o homem que havíamos negligenciado. Mais tarde, naquela tarde, coloquei o anel de volta no meu dedo. Não como um símbolo de segredos, mas como um lembrete. Um lembrete para prestar atenção às pessoas quietas, àquelas que não interrompem conversas, aquelas que se sentam na beirada da sala, aquelas que ajudam sem anunciar. Porque o mundo está cheio de pessoas como meu avô. Homens e mulheres que carregam fardos que ninguém vê, que contribuem sem receber crédito, que vivem e morrem sem reconhecimento. E com muita frequência são esquecidos não porque eram sem importância, mas porque eram humildes. Eu ainda sou um oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu ainda sirvo. Eu ainda acredito em dever, estrutura, disciplina. Mas minha definição de sucesso mudou. Não é mais sobre patente, é sobre impacto. É sobre o que resta depois que você se vai. Não os troféus, não os aplausos,
mas as vidas que você melhorou silenciosamente. Minha família aprendeu essa lição tarde demais para o meu avô, mas não tarde demais para nós mesmos. Conversamos de forma diferente agora, ouvimos mais, medimos menos, e quando alguém fala baixo à mesa, ninguém interrompe mais. Nós nos inclinamos para ouvir. Se você ouviu esta história e sentiu uma dor familiar, se você já negligenciou alguém que não exigia atenção, se você já percebeu tarde demais que uma pessoa quieta carregava mais do que você sabia, então a vida do meu avô não foi esquecida. Ela foi passada adiante. Então, esta noite, ou amanhã, ou da próxima vez que você se sentar com a família, procure pelos quietos, faça-lhes perguntas, ouça sem pressa. Porque às vezes as maiores histórias são aquelas que nunca foram contadas, e os maiores legados são aqueles que nunca pediram para ser lembrados. Obrigado por ouvir. Se esta história o comoveu, convido você a compartilhá-la com alguém que talvez precise ouvi-la. E se você quiser explorar mais histórias reais e fundamentadas sobre força silenciosa e vidas ocultas, você é sempre bem-vindo aqui.